que acontece quando dois loucos se encontram? Ou melhor, o que acontece quando um louco com mais de 200 bitcoins, bilhões de visualizações em todas as redes sociais, se encontra com outro louco com patrimônio multimilionário e outras bilhões de visualizações na internet? Apesar das diversas falas extremas, consideradas até mesmo radicais, Ryan Santos e Renato 38 têm muita coisa em comum. Esses dois concordaram em quase tudo, principalmente quando falam sobre problemas na sociedade, sobre promiscuidade das mulheres, sobre satanismo e tantas outras coisas. Porém, existe um único ponto em que eles ainda não concordam, uma única coisa que quase fez esses dois se tornarem verdadeiros inimigos: Bitcoin. Pro Ryan, essa palavra é um sinônimo de golpe, de pirâmide, de lavagem de dinheiro, das piores coisas do mundo, ou até mesmo uma criação diabólica do governo do Putin. Bitcoin é uma invenção da Rússia, assim como o Ether é uma invenção da Rússia. Querendo ou não, é um sistema financeiro paralelo ao dólar. Cara, eu estou a 1 grau de separação de Vladimir Putin. Eu falo russo e eu repito, Bitcoin é uma moeda russa. Porque os russos já sabiam e já previam que eles iriam ser expulsos do sistema SWIFT interbancário. Criptomoeda é uma maneira que os caras do lado de lá usam para puxar dinheiro do Ocidente. Ponto final. Bitcoin não serve pra nada. Não serve pra nada. Mas o cara fala assim, não, dá pra ter Bitcoin pro RAD, autocustódia. Rapaziada, é tudo balela. Tudo balela. Tá falando merda, tipo, você está fora da realidade e você caiu na retórica do Renato 38. Ao mesmo tempo, essa mesma palavra Bitcoin significa algo totalmente diferente para Renato 38. Para ele, Bitcoin era como uma salvação. Na verdade, era a única salvação para os tempos atuais. Se você não entender, se você, sua família ou sua empresa não entender o que é Bitcoin, vai acontecer com as mesmas coisas com quem não aceitou a energia elétrica ou a internet. Você vai ser obliterado financeiramente. A salvação é individual, e se você não quiser ter suas mãos sujas de sangue de... Se você não quiser ter suas mãos sujas de castração de criança, se você não quiser ter suas mãos sujas de pessoas inocentes sendo enrabadas na cadeia, acusadas de cônjuge que não existe, não é isso? Quem acha que tem de cônjuge não sabe o que é casamento bíblico, então você não pode financiar o governo. É necessário, não é bom não, é essencial e necessário que as pessoas entendam o que é Bitcoin, ou senão elas vão ser destruídas financeiramente. Se você compra ações, você financia o governo. Se você comprar tesouro direto, você financia o governo. Se você tem saldo em real, você financia o governo. Se você tem negócios que pagam impostos voluntários a um governo, você é financiador voluntário daquele governo. O que o governo fizer com aquele dinheiro, você também foi culpado por isso, né? Você foi comparsa, financiador daqueles crimes. Você quer fazer oposição real? Lê o livro de graça. Tem de graça no YouTube. Bote lá Bitcoin Red Pill. Quem realmente tá certo nessa história? Quem tá enganando quem? Qual é o esquema por trás desse encontro de dois loucos que praticamente controlam a maneira como as pessoas pensam na internet? Para responder essas perguntas e mostrar o que realmente acontece quando esses dois loucos como eles se encontram, primeiro você precisa entender 2 pontos da história de Renato 38 que para muitas pessoas, inclusive para o Ryan, parecem ser mentiras. Se você não entender isso, não vai fazer sentido o que esses dois loucos podem causar ao se juntarem. Primeiro, se Renato tem todo esse Bitcoin que ele disse ter, porque ele ainda se submete ao trabalho na polícia e continua indo a eventos cheios de macho falando sobre Bitcoin. Rolou um boato que você tem... Falaram aí que você tem 200 milhões de dólares. É verdade isso aí ou não? 200 milhões? É. Ô, rapaz, eu não tô acompanhando a cotação do Bitcoin não, mas a cotação do Bitcoin tem que estar violenta pra bater. Rapaz, porque eu falei, meu, essas estimativas da galera aí estão muito isso otimistas. aí... Né? Em 2018, o que tá público na internet é que eu declarei em 2018, candidatos e contas, 200 Bitcoin. Inclusive tá de próprio punho lá direitinho. 115 milhões de reais. Dependendo da cotação do dia, esse valor pode mudar. Porém, pouquíssimas pessoas no mundo têm mais de 100 milhões de reais em patrimônio. E menos ainda tem esse dinheiro em Bitcoin. Se pro Renato, Bitcoin é um ativo ainda mais valioso que o próprio real, ou que o próprio dólar, ou qualquer moeda, porque mesmo com toda essa riqueza, ele ainda continua trabalhando e principalmente trabalhando justamente pro Estado. O Renato Amoedo é perito criminal no Departamento de Polícia Técnica da Bahia e pesquisador afiliado ao ABDE e ao Comped. Parece legal, mas é pior do que você imagina. O meu trabalho é tirar bebê vivo e morto do para-brisa, certo? É entrar na casa do pra revirar o lixo atrás de c****** com sangue e da vítima e do vagabundo. Alguém vai ter que fazer isso, com ou sem Estado, não é isso? Todos os dias, meu trabalho é chegar lá e devolver o carro do entregador de Uber que teve a moto roubada e do caminhoneiro e do Uber que teve o carro roubado. O problema é quando você pega um bebê do para-brisa vivo ou morto, você tá vendo que o bebê não tem culpa nenhuma. Então, as pessoas que estão no trânsito, elas não têm a opção de não usar o trânsito, não é isso? As coisas que mais me afetaram foi acidente de veículo, família na ferragem, um vendo o outro morrer, você chegar lá e ver a galera, vendo a família inteira na ferragem, um vendo o outro morrer, bebê em para-brisa.
Acidente de veículo e violência contra crianças abaixo de 3, 4 anos é um negócio que mexe bastante, viu? Para que serve o dinheiro? Para muitas pessoas, obter dinheiro é a única forma de se livrar das coisas ruins da vida, que muitas vezes é o trabalho que impõe. Porém, aparentemente, Renato juntou uma quantidade muito maior do que a necessária e mesmo assim continua sofrendo com seu trabalho árduo na polícia. Isso nos deixa com apenas duas opções possíveis. A primeira é de que Renato não tem todo o dinheiro que ele diz ter e então precisa do seu salário, o que justificaria toda a história. Ou então, a segunda opção seria de que Renato realmente tem toda essa grana e cumpre o seu trabalho por uma doença mental. E eu não estou falando no sentido figurado, é realmente uma condição mental de que Renato, o que é mais um ponto em comum entre a história de Rayan Santos e Renato 38. Segundo ponto, o mundo dicotômico de Renato 38. Percebe que em todo o discurso de Renato só existem duas opções, geralmente duas opções extremas. Para ele, só existe A ou B. Não existe a opção C, D, E e tantas outras opções. Rayan foi uma das pessoas que sacou essa estratégia de argumentação e debate de Renato. Porém, será que isso é apenas uma estratégia ou será que ele realmente pensa dessa forma? Será que a mente de Renato 38 funciona 24 horas por dia desse jeito? Ele não deixa ninguém falar. Mas isso é uma técnica de debate, calma. Claro que é. E quem faz isso magistralmente é o 38. O 38. Por isso que você nunca vai me ver sentado na mesma mesa que ele. Eu tenho o meu conhecimento e os caralho, mas eu não tenho técnica de debate. Ele, formado em direito, o que ele faz ali de falar rápido e não deixar outra pessoa falar, são recursos de linguagem que se encaixam nas 48 leis do poder. E as pessoas que não estão por dentro de fonoaudiologia, de recursos de linguagem, não entendem que é técnica. E o que acaba fazendo? Ele sendo mais inteligente do que todo mundo que senta o oposto dele. Parece exagero, porém Renato já disse em diversos podcasts que pensava em pôr fim na sua própria vida antes de conhecer o Bitcoin, que não conseguia dormir de tanta preocupação com o sistema em que ele vivia. Mais uma vez, ele poderia estar inventando toda essa história, fazendo aquela famosa jornada do herói, contando tudo que já passou até chegar onde chegou. Aí, antes do Bitcoin, você já pensava desse jeito já? Pensava em matar. Quando eu identifiquei o que era juro negativo, o que era guerra ao dinheiro, que honestamente não existia chance em nenhum lugar do mundo, eu pensei firmemente em me matar. Certo. A minha dor física era grande parte provocada pela minha dor mental. Ansiedade, medo, não é isso? A agonia de saber que existia juro negativo, que a gente vivia num esquema totalitário, que eles iam acabar com o dinheiro físico. Chegou a pensar em se churrascar nessa época? Pensei muito em me churrascar. Que não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma. Se eu morrer, eu venci. Mas salvou minha vida. Mas porque você descobriu a perversidade do sistema? Isso. É? Que não existia nenhuma possibilidade de progredir honestamente. Isso. Depressão de achar que eu ia me matar, que eu não quero ter família, que eu não quero ter filho, que não valia a pena ser honesto. O seu jeito de ser, a sua trajetória de vida e tudo mais mostram que essa história condiz com a realidade. Você nunca vai ouvir o Renato falando sobre a sua infância, ou que ele pegava as menininhas na escola, ou que ele fazia alguma coisa legal, alguma brincadeira com seus amigos de infância. Eu mesmo já assisti dezenas de podcasts dele, já ouvi o seu livro, pesquisei muito para fazer esse vídeo e eu nunca encontrei nada da história de Renato que não seja algo do tipo, graduado em Engenharia de Produção pela UNEB com primeiro lugar no ENAD, graduado em Direito pelo FBA com aproveitamento extraordinário, especialização em Direito Empresarial pelo FBA, aprovado com nota máxima, mestrado em Direito Privado e Econômico pela UFBA, laureado com nota máxima 10 com distinção, doutorado em Administração, Finanças Estratégicas pela Mackenzie, com tese depositada sobre governança corporativa, European Master in Law and Economics, como bolsista na Comissão Econômica pelos programas Erasmus Mundus, sendo aprovado em primeiro lugar mundial na categoria. O cara sempre foi o número 1 em tudo. Para ele, sempre foi tudo ou nada. Não existe nota 7, não existe meio termo. Talvez essa seja a condição mental que explica o extremismo de Renato. Ele não é como nós. Não importa se ele tem bilhões de reais em Bitcoin e pode comprar o departamento inteiro de polícia que ele trabalha. Se ele acreditar que essa é a sua missão, ele vai continuar trabalhando naquilo incansavelmente, mesmo que não precise mais. E é exatamente aí que a história de Rayan e Renato se encontram. Rayan aparentemente é o oposto de Renato. Apesar dos dois serem muito estudados e a Rayan também ter um currículo de excelência, ambos possuem uma diferença gritante. O Rayan muda de ideia o tempo todo. Ao longo dos anos, Rayan já atacou o Bitcoin, também já defendeu um Bitcoin e depois voltou a atacá-lo. Rayan já fez milhões com marketing digital e defendeu isso com unhas e dentes. Depois pregou que isso não funciona mais. Rayan já se identificou
identificou como conservador, de direita, mas também já usou a camisa da Kamala Harris e disse que comunismo não é tão ruim assim. Outro ponto que misteriosamente se cruza na história desses dois é a morte. Por incrível que pareça, Ryan também já pensou em se churrascar. Alguns anos atrás, Ryan contava que sua vida era tão depressiva que pensou em pegar toda a grana que tinha juntado, viajar o mundo e quando o dinheiro acabasse, ele iria se jogar de algum lugar. Peguei toda a minha grana e fui gastar. Fui gastar até chegar a zero. Depressão bate em todo mundo? Bate. Mas no Ryan bate pior. Por quê? Porque eu nasci com um certo transtorno mental. Quando eu chegasse a zero, eu ia subir um prédio tipo esse aqui e ia pular. Essa era a minha realidade. Já tentamos com um médico, com outro psiquiatra, então é uma deficiência química no meu corpo, tipo, veio no DNA. E nesse momento, meu amigo, quando você encara a morte de frente e supera esse momento, quando você passa pela morte e vê que continua vivo, ninguém mais pode te parar. Tanto o Ryan como o Renato já venceram a morte de maneiras relativamente parecidas. Agora eu te pergunto, o que esses dois caras podem fazer depois de tudo isso juntos? O que esses dois loucos podem fazer? Recentemente, Ryan e Renato marcaram um encontro. Pela primeira vez, duas das mentes mais virais do Brasil vão se encontrar. No ao vivo, eles podem se conter, podem compartilhar apenas o necessário, podem se comportar, podem se controlar. Porém, o que acontece por trás das câmeras pode ser bem pior do que você imagina. Se você quer entender melhor sobre essa história não contada de Ryan Santos e como isso se liga com Renato 38, assista o vídeo que vai aparecer aí na sua tela.